Hoje, no Dia Mundial do Coração, iremos falar a respeito da relação da saúde emocional com a saúde física. E para isso, eu convidei a Thaís Custódio. Thaís, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e compartilhar conosco a sua história. Fique à vontade para se apresentar. Olá, Débora. Eu que agradeço pelo convite, o encontro casual que Sim. nos trouxe aqui hoje, né? Como você falou, eu trabalho na área da beleza, trabalho aproximadamente uns 3 anos. Tenho 37 anos, já passei por outras áreas, já fiz faculdade de moda, já fiz faculdade de direito, já trabalhei com festa, mas a área da saúde é o que me conquista. A estética me conquista, poder levar autoestima através do meu trabalho para as outras pessoas. É o que eu sempre quis fazer e eu amo o que eu faço, amo a área que eu trabalho, transformar outras mulheres através do meu trabalho. Então, antes dessa experiência transformadora que eu disse que você teve, você sempre trabalhou com essa parte de estética, de moda? Sim, sim, eu amo a área da beleza. Então, sempre me dediquei mais à área da saúde referente à beleza. É uma área que eu gosto bastante porque você transforma vidas, né, através do seu trabalho. Não tem nada mais recompensador do que você prestar um trabalho que modifica a vida das pessoas de alguma forma. Sim. Antes da gente começar, você estava me falando que você sempre se preocupou muito com a sua beleza exterior, né? Sim, E deixava de lado um pouquinho essa beleza interior, que é, de fato, a mais importante. sim. Fala um pouquinho sobre isso. Eu sempre fui muito vaidosa, né? Sempre gostei muito de me arrumar, de fazer alguma coisinha. Às vezes eu não fazia fora, mas sempre fazia em casa. Então, para mim, estar impecável exteriormente sempre foi o que eu sempre quis. Sempre foi algo que eu tinha que fazer. Só que eu nunca me preocupei como que eu estava internamente, a minha saúde, como que eu poderia melhorar por dentro também. Então, a gente pode dizer que você se garantia pelo que você se mostrava ser, não pelo Exatamente. que de fato você é. Exatamente. Eu sempre achei que a aparência poderia me levar a outros lugares. De fato, na sociedade que vivemos hoje, a aparência ela é muito importante. Mas você saber como você está por dentro para poder refletir isso por fora, hoje eu entendo que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E para você dizer que hoje você entende, significa que você passou por alguns desafios que Sim, fizeram com que você percebesse isso. sim. Quais foram esses desafios? Há 1 ano e 3 meses eu tive um AVC. Antes do AVC, a minha vida é muito corrida ainda hoje, mas antes do AVC eu sempre juntei uma carga emocional muito grande. Eu venho de uma genética que tem a predisposição do AVC, mas a carga emocional influenciou muito nisso. Como eu falei, me preocupava muito com o externo, por trabalhar na área da beleza, sempre me cobrei muito. E as pessoas sempre me cobravam muito a respeito disso. Mas internamente nunca parei para me olhar um minuto, deixa eu me cuidar um pouquinho por dentro. E no dia de fato que eu tive esse AVC, eu vinha numa semana emocionalmente muito exaustiva. E foi aí que acumulou tudo e resultou nesse AVC, que fez umas mudanças aí na minha vida, relacionado à saúde emocional e física também. A gente está focando muito mais nesse AVC Uhum. por ser o Dia Mundial do Coração. Mas quando a gente fala que a pessoa deixa de olhar para o interior, para cuidar do seu exterior, só isso por si só já demonstra que realmente a emoção, né, o lado emocional dela, o lado psicológico dela já está afetado. Porque é impossível você se mostrar alguém por fora sem ser essa pessoa por dentro, né? Então, a Sim, todo tempo, você tem que buscar maneiras, estratégias, recursos, saídas para que você fique melhor do que você estava ontem, né? Então, é um caminho sem fim, sem volta, por exemplo, no sentido da beleza exterior. sim. Nada é suficiente. É isso ou eu estou falando besteira? Não, é exatamente isso. Nós vivemos numa sociedade que impõe muito você mostrar uma beleza exterior, sem se importar realmente como que a pessoa é. A sociedade hoje em dia, ela impõe um cabelo perfeito, uma pele perfeita, um corpo perfeito. Mas a sociedade não impõe que você esteja bem emocionalmente para isso, né? Nós temos as mídias, as redes sociais
que acaba impondo isso, que você precisa se apresentar de uma forma perfeita. Mas é como eu recebo as minhas clientes lá no salão, eu sempre falo para elas precisam fazer uma mudança de dentro para fora. Ninguém precisa ser um parâmetro de beleza, ninguém precisa seguir um parâmetro de beleza que a sociedade impõe. Até porque o parâmetro, a nossa régua tem que ser nós mesmos, né? Cada uma de nós temos a nossa história, a nossa trajetória, a nossa realidade de vida. E se eu me comparar com outra pessoa, vai ficar muito complicado. Inclusive agora, nesse momento que nós estamos vivendo de tecnologia, as redes sociais fazem com que as pessoas se comparem demais, né? E eu sempre costumo dizer que, a respeito da comparação, nós não podemos nos comparar com ninguém que não seja com nós mesmos. Então, a gente precisa sempre estar olhando para nós, para que amanhã nós possamos ser melhor, mas baseado naquilo que eu fui ontem, ou que eu estou sendo hoje. A nossa régua tem que ser nós mesmos, né? E o interior, ele é a base de tudo. Porque você vai estar o tempo todo colocando uma máscara. E é muito sabotador isso, porque se você tenta ser alguém, como você mesmo falou, que a mídia, a sociedade impõe um padrão de beleza, você está sempre baseado no outro. E nem todo mundo pensa igual, e nem todo mundo tem o mesmo conceito em relação a isso. Então, imagine para uma pessoa que se preocupa em agradar o outro, em ser padrão para o outro, quantas vezes ela vai ter que ser alguém? Quantas pessoas ela vai ter que ser nela mesma, né? Quantas máscaras ela terá que colocar para que ela possa agradar onde quer que ela vá. Mas agora, quando você falou que passou por esses desafios e teve esse AVC, mas antes disso, emocionalmente falando, você já teve algum problema, alguma dificuldade, algum desafio grande no seu emocional que tenha causado um impacto grande também? Sim, antes do AVC eu passei por diversos problemas. Em um ano só eu perdi o meu pai, eu fui assaltada, tive um problema familiar e isso foi acarretando, foi gerando uma carga emocional muito forte. Tive alguns problemas de saúde, meu pai foi internado no dia do meu aniversário, para você ter uma ideia. Então, na época que ele foi internado, juntou com alguns outros problemas emocionais, cheguei a tomar remédio controlado, cheguei a passar no médico, cheguei a tentar passar num psicólogo, mas na época eu não tinha uma mente muito aberta para essa questão de terapia. Como muitas pessoas, infelizmente, ainda têm um preconceito contra fazer terapia, Infelizmente. passar no psicólogo, eu também já fui assim um dia. Eu já tentei, mas eu achava que era besteira, que não ia adiantar, o que eu fazia estava certo e ponto. Quem é aquela pessoa que vai falar sobre a minha vida, né? Quem é ela para me dar conselho? Muitas vezes as pessoas acabam achando que terapia é um aconselhamento, né? E na verdade não é. A terapia ela serve como porta de entrada para o seu interior. Às vezes, todas as respostas que as pessoas precisam estão dentro dela. É só um direcionamento, é só uma maneira de ajudar a encontrar essa saída ou esses caminhos, né? Essas estratégias que estão já dentro de você. Exatamente. E eu pensava exatamente dessa forma. Por que eu vou contar os meus problemas para uma pessoa que mal me conhece? Em que ela vai poder me ajudar? Ela não está vivendo comigo, ela não está passando por o que eu estou passando. Por que eu tenho que contar tanta coisa para uma pessoa que eu não conheço? Então, eu tinha este preconceito. Mas aí, depois eu fui vendo, porque assim, eu era uma pessoa que tinha um problema comigo e eu tentava descarregar ele em você. Por mais que você não tivesse nada a ver com o que eu estivesse passando. E isso é muito comum, né? As pessoas transferirem o problema para o outro, né? E é uma maneira de descarregar. Veja, você só não contava sobre o seu problema para o outro, mas você transferia para ele. E isso faz com que você busque no outro a cura, busque no outro a resposta, busque no outro a culpa. Então, assim, sempre vai ter que ter um culpado. Então, eu transfiro para você, eu te maltrato, eu faço qualquer coisa com você em relação àquilo que eu estou sentindo naquele momento. E se der ruim, foi porque você não me entendeu. Não é porque eu estava com problema. Sim. O problema foi você que não me entendeu, né? A minha forma de descarregar era uma forma muito agressiva, digamos assim, se podemos usar uma palavra. Porque eu simplesmente não chegava em você e falava, Débora, eu estou passando por isso, 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 isso. Não era uma forma de desabafar.
Eu tratava a outra pessoa mal por um problema que eu tinha comigo e que a pessoa não tinha nada a ver. E aí a terapia me ajudou a entender isso. O problema está lá. Eu preciso resolver o problema, mas o outro ele não tem nada a ver com o que eu estou Mas você sentindo. percebia que você fazia isso? Eu percebia, mas assim, não de imediato. Eu falo isso porque isso é um sinal. Quando a gente percebe, quando a gente tem ciência, tem consciência de que a gente está maltratando alguém, que a gente está transferindo as nossas dores para alguém, é um sinal de que o nosso interior não está sendo tratado, não está sendo cuidado, não está sendo visto. Então, é importante você falar isso, porque às vezes tem pessoas que não percebem. Ela só vai se dar conta quando o outro fala, poxa, por que você me tratou dessa forma? Sim. E isso também é uma maneira de você se conscientizar. Quando o outro te sinaliza que você não está tratando bem, que você usou palavras pesadas, que você foi mal criada, como dizem, é uma maneira de você pensar, porque de onde vieram essas palavras? De onde vieram esse comportamento? Veio de dentro. Sim. Então, aparentemente, a Thaís estava linda, maravilhosa, bem cuidada, mas interiormente ela estava acabada. Sim. E quando você fala que você estava vivendo esse momento, quais foram os caminhos que você buscou? Por exemplo, você falou do psiquiatra, do remédio, da terapia que você não conseguiu. E como você não, com tudo isso, não aliviou as suas dores, teve mais alguma coisa que você tenha feito e buscado para tentar aliviar isso? Na época que eu passei por esses problemas, pouquíssimas pessoas sabem disso, mas eu tentei tirar minha própria vida, porque eu não via solução para tanto problema, tanta coisa ao mesmo tempo. Mas eu queria mascarar essa dor de alguma outra forma. E por que não dando cabo da minha própria vida? Porque eu não aceitava o que eu estava passando, mas eu não procurava buscar exatamente a ajuda que eu precisava, que seria de um profissional. Porque é aquilo, você desabafa com um amigo, talvez o amigo vai te julgar, você desabafa com pessoa X, a pessoa vai te julgar. Então, para mim, já não tinha mais sentido ficar passando por tudo aquilo. Então, já tentei tirar minha vida por 3 vezes. Então, como eu tinha te falado anteriormente, eu não percebia que a minha postura, o meu emocional, estava afetando as outras pessoas. Até eu conseguir, de fato, procurar uma ajuda psicológica, eu precisei que pessoas de fora olhassem para mim e falavam, você precisa, sim, procurar uma ajuda psicológica, porque o teu jeito está afastando as pessoas. Então, diferente de outras pessoas que reconhecem que precisa, eu em momento nenhum reconheci. E veja, só o fato das pessoas falarem que você estava se afastando ou fazendo com que as pessoas se afastassem de você é mais um caso, né? É mais um motivo, é mais uma situação para que você pudesse colocar como peso para você, quer dizer, eu preciso realmente acabar com a minha vida porque eu não tenho, nem as pessoas mais me querem, nem as pessoas estão junto de mim, então é mais fácil acabar com a vida do que resolver o problema. Mas quando a gente fala acabar, veja, nós estamos falando de buscar ajuda, de resolver problemas, de buscar soluções, de encontrar estratégias, de ter saídas, né, mais assertivas. Porque quando a pessoa fala de tirar a vida, na verdade ela não quer tirar a vida. Ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo, ela quer acabar com aquele sofrimento que ela tem. E que a gente também não pode, de maneira nenhuma, subestimar. Nós não podemos invalidar dor nenhuma de ninguém. Não importa qual seja a dor, né? A gente tem que estar sempre validando. E validar não é aceitar e cruzar os braços. Validar é aceitar para buscar essa ajuda que nós estamos falando. E que bom que você não fez isso, né? Que bom que você, de alguma forma, despertou para pedir ajuda. E me fala um pouquinho nesse momento que você buscou ajuda, como foi e como tem sido de lá para cá, como é que está a Thaís hoje? Me fala um pouquinho agora da sua trajetória do buscar ajuda. Acho que depois que você buscou ajuda veio o AVC, é isso? Sim. Então sim. me fala um pouquinho disso. Então, eu procurei ajuda no momento da minha vida que eu mesmo olhei para mim e pensei, não dá para ficar desse jeito. Não custa nada tentar, né? Tantas pessoas buscam. Essa pessoa que me orientou a buscar ajuda, ele já tinha buscado
E ele falou que estava super funcionando muito. Então eu pensei, por que não eu também não buscar ajuda? Então eu comecei a pesquisar profissionais que pudessem me ajudar naquilo que eu precisava e achei um profissional, comecei a fazer a terapia e através da terapia ela começou a me fazer me enxergar de outra forma. Começou a me fazer olhar para mim mesmo com mais carinho. Eu ia até falar, não é de outra forma, você aprendeu a olhar para você mesma, né? Exato, exato. Você não encontrou outra pessoa, você encontrou a própria Thaís. Exato. Foi um encontro comigo mesmo, né? Digamos assim. Porque, embora eu tivesse esse meu temperamento de afastar as pessoas, eu sempre fui muito cuidadosa. Mas eu olhava muito para o outro e esquecia de olhar para mim, como no meu trabalho. Sempre cuidei muito das pessoas e acabei não cuidando de mim, pelo menos não por dentro. Então, no meu trabalho, aparentemente, eu estava sempre muito bem. Sempre fui muito comunicativa, sempre fiz amizade muito fácil, mas e por dentro? Como que eu estava? Então, depois da terapia, eu comecei a me enxergar com mais carinho, comecei a me enxergar como se fosse a minha prioridade. Porque a terapia me fez ver, se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar de ninguém. Não consigo cuidar dos meus filhos. E isso é interessante até compartilhar, porque a maioria das pessoas que começam a fazer terapia começam a ouvir dos outros que se tornou egoísta. Você não era assim. Você pensava em todo mundo, você fazia por todo mundo e agora você só pensa em você. Não é egoísmo, né? Não. Na verdade, se nós não sermos primeiro, nós não podemos fazer nada para ninguém. Então, se eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E é sabotador esse pensamento, sabia? Porque se eu tenho dificuldade de olhar para o meu interior, se eu tenho dificuldade de me aceitar, a tendência é eu arrumar muitas coisas para fazer. Porque aí é uma maneira de eu justificar o fato de eu não cuidar de mim. Então, quando eu não me aceito, se tem algo que eu não me aceito, se tem algo que eu não gosto, eu vou começar a me colocar em situações para que eu não tenha tempo de me cuidar. E quando eu for cobrada por isso, até mesmo por mim mesma, nossa, mas eu não tenho me cuidado, eu não tenho feito nada por mim, eu automaticamente me saboto justificando, mas é porque eu tenho 3 filhos, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha mãe, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho meu cachorro, então eu não sobra tempo para mim. Mas na verdade não é isso, na verdade você não se priorizou. E para se priorizar, você precisa se aceitar. Não há como você cuidar daquilo que você não aceita. Porque se você não aceita, você não cuida. Então, o primeiro passo, na verdade, é a aceitação, né? É aceitar da maneira como nós somos. E a partir daí, aquilo que precisa ser melhorado, mudado, transformado, vem com o que a gente estava falando da terapia. A terapia vai te dando alternativas, mostrando caminhos para que você possa melhorar. Baseado em você, né? Você é a própria régua. Fala, você ia falar alguma coisa? Não, é interessante você mencionar essa questão de tempo para nós, porque eu era assim. E quando o cardiologista me pediu para me fazer atividade física, diminuir o estresse, mudar a alimentação, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: não tenho tempo para fazer isso. Então, a terapia, ela não te ajuda a se organizar só emocionalmente. A terapia, ela te ajuda a construir uma rotina. Porque na terapia, a psicóloga falou: me faz uma lista de tudo que você faz no seu dia a dia. Isso aqui é prioridade para você fazer nesse dia, nesse horário? Por que você não se encaixa aqui? Então, olhando desse ponto de vista, hoje eu consigo organizar minha rotina de uma forma que eu consigo fazer tudo, claro que ninguém dá conta de tudo, mas consigo fazer aquilo que é importante para os outros, mas também eu consigo me priorizar, tanto emocionalmente como fisicamente. Então, a terapia ela te ajuda também nesse sentido, não é só questão de emocional de fato. Até mesmo porque uma rotina bem organizada tira essa carga emocional e você consegue lidar de forma mais fácil com o que você tem que fazer no dia a dia. Você sabe que você falou de dar conta de tudo? Isso é uma coisa muito interessante também. Eu sempre falo que a gente, no final do dia, a gente tem que fazer uma autoavaliação de tudo aquilo que nós fizemos, né? De tudo que tinha para fazer, o que foi que a gente fez, como é que nós fizemos e como eu estou encerrando o dia. E sempre que eu faço isso, quando eu faço esse tipo de exercício, quando eu estou em atendimento, eu peço para a pessoa listar mais ou menos tudo que ela tinha para fazer naquele dia e avaliar se ela conseguiu fazer ou não.
E às vezes a pessoa se depara, por exemplo, com uma lista de 10 coisas para fazer, no qual ela conseguiu fazer 6. Ficaram 4 para trás. E é muito, como que eu posso falar? Muito invisível isso, é muito inconsciente isso, porque pelo fato de ter faltado 4 situações para fazer, 4 itens da lista dela ali para fazer, a nota dela nunca vai ser 10. Veio uma cobrança. Porque ela vai falar, ficaram 4 situações para eu fazer. Só que aí eu faço com que ela perceba o porquê que ela não fez aquelas 4. Então, vamos dizer que no meio daquelas 4 era uma resposta de um e-mail que ela precisava responder, mas o e-mail não chegou, então ela não teve como responder. Ela precisava ir buscar o filho na escola, mas aí o marido foi e buscou para ela, então ela também não foi buscar o filho na escola. Ela precisava enviar uma encomenda pelo correio, mas aquela encomenda não estava pronta. Ou seja, todas as coisas que ficou para trás por fazer, não dependia só dela. Então significa que de 10, ela fez 6, 6 estavam dependendo somente dela e ela deu conta. Então a nota deveria ser 10. Sim. Porque ela deu conta. Mas as pessoas não percebem isso. O ser humano ele tem uma tendência sempre de se depreciar. Ah, ficaram 4 para trás, então a minha nota é baixa. Porque eu não dei conta de tudo. Só que se você for fazer essa autoavaliação de fato, você deu conta de tudo que estava ao seu alcance. Você deu conta de tudo que estava dependendo somente de você. Isso faz toda a diferença. A cobrança não existe. A autocobrança não existe nesse momento. Né? E aí, depois dessa recuperação física e emocional que você está me falando que você conseguiu com a ajuda da terapia, ainda assim veio o AVC. Veio. Ou seja, não é que a terapia é milagrosa, né? Não. Quem faz terapia não vai ter mais problema, não tem problema de saúde, não tem problema emocional. É isso? Não, não é assim. A terapia ela te ajuda a organizar suas emoções. Não é que você não vai ter problema. Problema todos nós temos. A terapia ela te faz enxergar o problema de outra forma, né? Ajuda você a resolver o problema de outra forma. O problema está ali. Você tem como se livrar dele assim? Não tem. Então, você aprende a administrar aquele problema. O que eu posso fazer para resolver isso? E ir lá e fazer. Porque também um dos motivos que eu procurei a terapia é que eu procrastinava muitas coisas. Eu tenho que mandar, por exemplo, uma mensagem. Eu preciso mandar uma mensagem. Por que eu não mando agora que eu estou com o celular na mão? Mas eu fazia qualquer outra coisa, menos mandar a tal mensagem. Eu preciso comprar material para o salão. E aí estava acabando e eu sempre deixava por último. Sempre deixava por último. Então, não é que você não vai ter mais problema. Você ajuda a administrar isso. Só que, mesmo assim, a sua carga emocional ela continua muito grande. E no dia do AVC, eu estava passando por vários problemas pessoal e no trabalho. Então, eu passei o dia inteiro com uma dorzinha de cabeça chata, tomei medicação, vi que não passou. E aí eu fui para casa, senti uma dor de cabeça mais forte ainda, mais intensa, e quando eu vi, é como se alguém tivesse me desligado. Eu estava parada e tentando entender o que estava acontecendo comigo. E eu fui entender de fato que era grave depois que eu fui ao banheiro escovar o dente, eu não conseguia cuspir água. Então eu falei, não, alguma coisa está de errado. Então, assim, eu tenho uma predisposição genética, mas o médico ele foi bem sensato quando ele falou o acúmulo de estresse. Porque ele meio que fez uma entrevista perguntando como era a minha rotina, o que eu fazia. Então, ele falou, é um acúmulo de estresse. Passo no médico a cada 6 meses e a primeira coisa que eles falam, diminui o estresse. E como que a gente diminui o estresse? Gerenciando as emoções. Né? Gerenciando as emoções, porque não tem como você não se estressar. Mas a partir do momento que você faz terapia, você consegue se entender o que está acontecendo com você, você consegue gerenciar tudo isso e a carga emocional não fica tão grande. Então, isso foi muito importante para mim. E dentre todas as mudanças que você teve, qual foi a maior? A maior foi qualidade de vida, né? Com certeza. Porque eu era aquela pessoa totalmente sedentária. Totalmente. Tentei fazer academia acho que umas 3 vezes, cheguei a fechar planos anuais.
Mas como eu procurava a estética, eu procurava o melhor físico, o melhor corpo, eu nunca conseguia. Eu ia a primeira semana e parava ali. Ah, isso não é para mim, muito difícil. Vamos procurar outros caminhos. E aí, quando eu falei, não, eu vou por saúde, que começou a funcionar. Por isso que muitas vezes a pessoa pensa em tirar a própria vida, né? Porque é o caminho mais curto. É mais fácil, né? Entre aspas, Sim. obviamente. Porque você não vai demandar de você energia, tempo para você se entender e chegar no nível de gestão da emoção de uma forma equilibrada. Sim. Infelizmente. Sim, e aí eu entendi, né? Não adianta você, é o que eu falo para as minhas clientes sempre. Não adianta você se olhar no espelho, ai, meu cabelo não tá bom assim, vou fazer o cabelo. Aquele cabelo vai passar, é uma coisa passageira. Você vai fazer uma escova, você vai lavar, o cabelo vai voltar a ser o que era antes. A beleza, ela precisa ser uma transformação de dentro para fora, né? A questão da aceitação. A sociedade hoje impõe muito corpo magro, corpo musculoso. Então, a pessoa que é mais gordinha, ah, eu sou feia, eu não sou aceita por isso. E isso acaba gerando uma carga emocional muito grande. Então, o que eu falo para as minhas clientes, se olha no espelho, se aceite do jeito que você é. Procura dentro de você o que está ruim, o que eu preciso melhorar internamente. E aí, a partir do momento que você começa a arrumar essa bagunça interna, você consegue se aceitar externamente, e aí sim, agora sim, eu vou procurar melhorar o que eu já tenho. Tô gordinha, mas eu me aceito dessa forma, mas dá para melhorar? Vamos melhorar. Quero fazer a unha, tá bom assim? Tá, mas eu posso melhorar? Eu posso melhorar, então vamos melhorar. Mas é importante você se avaliar de dentro para fora, porque quando você tá uma turbulência emocionalmente por dentro e você se arruma por fora, você é só uma embalagem bonita. Sim. O conteúdo ele pode te levar a esse caos, no meu caso, o AVC. Sim. Então, hoje em dia, eu priorizo muito mais a minha saúde emocional do que a minha estética. Então, hoje, se eu perguntasse para você, cuidar do coração é cuidar da vida? O que você me diria a respeito dessa pergunta? Com certeza, porque o coração está associado a emoções. Quando você cuida do seu coração, você arruma a bagunça da sua mente. Então, quando os dois estão leves, quando você consegue administrar sentimentos e emoções, você consegue ter uma vida melhor. Então, é importante, sim, cuidar do coração. Ou seja, você continuou na sua própria vida, com as mesmas rotinas, com o mesmo trabalho, com as mesmas coisas, mas de uma forma gerenciada. De uma forma gerenciada e, de fato, organizada. Porque eu sou muito organizada na minha agenda, mas eu só olhava para a agenda, não olhava para mim. Então, agora eu continuo com a mesma vida, porém de uma forma mais organizada. Igual você falou das 10 coisas para fazer. Tenho 10 coisas para fazer no dia. Deixei faltar 4 para fazer. Deixei, 3 não. Não. Muitas vezes você não deixou, você não pôde fazer não porque pôde dependia fazer. do outro. Exatamente. Viu como que as pessoas fazem? Deixei, primeira pessoa, nem sempre Deixei a primeira pessoa. Fazer, não, né? Não deu para eu fazer porque eu dependia de outras pessoas. Para mim tá tudo bem. No outro dia eu vou gerenciar novamente a minha agenda. Se der para eu fazer, ok. Se não der, a hora que tiver um horário disponível a gente faz. Então eu procuro filtrar minhas prioridades. E hoje em dia, a terapia ela me ensinou que eu sou a minha prioridade. E isso não quer dizer que eu deixei de amar os meus filhos, amar a minha vida, amar outras pessoas. Isso quer dizer que eu preciso estar bem para me cuidar das outras pessoas. Sim. Então, como você tinha falado no início, algumas pessoas acham que a gente fica egoísta, depois começa a se olhar para a gente. E não é isso. E todo mundo precisa se olhar com mais carinho, para poder conseguir gerenciar as coisas do dia a dia. Até porque o que você espera do outro tem que começar com você, né? Sim. Às vezes a gente fala, poxa, eu quero que... As pessoas precisam me respeitar. Mas se eu não me respeito, como é que o outro vai me respeitar? Sou eu que imponho o limite. Então, as pessoas vão ver como eu me trato, como eu me respeito, como eu me amo, como eu me cuido. E automaticamente isso vai ser
passado para o próximo, e o próximo vai me tratar da maneira como eu me trato, porque eu tenho limite, eu tenho respeito, Sim. né? Porque se respeitar é também colocar o outro no lugar dele, né? Sim, É falar o não, agora eu não quero, agora eu não posso, isso não me faz bem. exato. E eu não era assim. Se você me pedisse para mim fazer, Thaís, eu preciso que você faça isso aqui tudo hoje. Eu não tivesse horário, não tivesse tempo, eu ia dar um jeito só para te agradar. Sim. Só que te agradando, eu estaria gerando estresse em mim. Eu E estaria toda gerando uma vez que a carga gente emocional fala sim para o outro, querendo dizer não, o não tá vindo para quem? pra Para gente nós, para a gente mesmo. Então, a pessoa que tem dificuldade em dizer não, ela acumula excesso de não na própria vida. Então, Sim. automaticamente, a autoestima vai Sim. para o ralo, né? Sim, a opinião do outro hoje já não me importa mais. Antes da terapia, antes do AVC, o que você pensava sobre mim, eu me importava muito. Nossa, será que ela está gostando do meu comportamento? Será que ela está gostando disso, daquilo? Hoje em dia, o que o outro pensa sobre mim já não me incomoda, porque isso diz mais sobre o comportamento do outro do que sobre mim mesmo. Hoje eu sei quem eu sou, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Ou seja, você hoje se garante pelo que você é, não pelo que Exatamente. você mostra. Exatamente. Thaís, se você pudesse deixar uma mensagem para alguém que nesse momento esteja passando por uma dor emocional, ou até mesmo pela questão do AVC como você teve, o que você diria para essa pessoa? Eu diria para se olhar com mais carinho. Estética não é só isso que a gente vê no espelho. Estética ela é um cuidado de dentro para fora. É procurar ajuda. Primeiramente, admitir que precisa de ajuda. Porque hoje, mesmo nas redes sociais, nós vemos pessoas que dizem que pessoas fortes não precisam de ajuda. Pessoas fortes precisam de que outras o compreendam. E pessoas fortes precisam, sim, de ajuda. Eu sempre falo que é na nossa fraqueza que a gente encontra força. Sim. Então, pedir ajuda é um ato de coragem, Sim. não de fraqueza. Sim. Cada vez que a gente se reconhece fraco, a gente busca ser forte. Sim. Então, não tem outra forma. A pessoa forte, ela vai admitir que está errada e que precisa de ajuda para melhorar. Então, se olhe com mais carinho, se olhe mais internamente, procure ajuda, organize as suas emoções. Porque uma hora o nosso corpo grita. Para mim, gritou de uma forma grave, ainda bem que foi reversível. Hoje eu me cuido, tenho acompanhamento de personal, de nutricionista, de cardiologista, porque eu cuido de mim mais por dentro do que por fora. Quando a gente consegue se cuidar por dentro, isso vai refletir automaticamente por fora. Por fora você não precisa fazer tanto para que o outro veja que você está bem. E não é questão do outro também ver que você está bem, é você se sentir bem com a escolha que você fez. E procurar a terapia, para mim, foi a melhor escolha que eu fiz, com certeza. Muito bem. Thaís, sua história é maravilhosa, inspiradora, e ela mostra de verdade que o corpo e a mente andam junto, né? Eles caminham de forma simultânea e recomeçar sempre é possível. Espero que, de alguma forma, a minha história, o meu depoimento, a nossa conversa tenha tocado alguém. E procurem ajuda. Se amem mais, procurem ajuda psicológica, porque todo mundo precisa. Mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a vida de pessoas que estejam passando por problemas parecidos, por uma carga emocional muito grande. Hoje, no Dia Mundial do Coração e o encerramento do Setembro Amarelo, nós deixamos a mensagem que precisamos cuidar do nosso exterior, sem esquecer do nosso interior. Afinal, tudo começa de dentro para fora. Se essa mensagem, se essa história, se este episódio tocou você, compartilhe com alguém, pois cada batida conta, cada vida importa. Curta nossa página, se inscreva e até o próximo.